Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, e é uma alegria muito grande para nós hoje estarmos recebendo aqui um grande amigo de longas datas, um pastor bem-sucedido na área eclesiástica, onde dirige uma igreja, uma grande igreja aqui no estado do Rio, no município de São João de Meriti. Pastor Edgar Amorim. Pastor Edgar Amorim, o nosso amigo, que aí, como meu convidado, está aqui nesse momento. Pastor Edgar. Saúde a todos com a paz do Senhor. É um prazer, pastor Francisco, estar juntamente com o senhor aqui na Assembleia de Deus de Cordovil, esta igreja que tem sido de bênção e também uma igreja que tem sido uma referência, porque a minha esposa, ela foi criada aqui na igreja de Cordovil, a irmã Severina. O nome dela era Marina, mas ela gostava de Severina, foi membro daqui de Cordovil por muitos anos. É um prazer estar aqui juntamente com o senhor, trazendo a palavra de saudação da nossa igreja Assembleia de Deus lá em São João de Meriti, na rua Santo Antônio, 443, é a nossa igreja, que é uma congregação aqui de Cordovil. É muita gentileza. Pastor Edgar, aproveitando a oportunidade, e a gente está saindo de uma comemoração centenária da nossa igreja, né? E eu não pude estar, acompanhei, eu vi lá a sua... eu considero a premiação, essa homenagem feita a vocês ali. Como é que o senhor viu e o senhor vê essa questão do nosso centenário, apesar das decadências, das mudanças de nossa denominação, mas como o senhor vê isso aí e a perspectiva que o senhor tem para o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil? Pastor, no sábado nós tivemos, dia 29, a comemoração do centenário. Houve um comitê que foi presidido pelo pastor Flávio Marim e 13 convenções que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro se uniram para fazer este grande trabalho. Foi um grande trabalho no Maracanãzinho. O Maracanãzinho ficou lotado. Deus abençoou de maneira muito especial o trabalho de comemoração dos 100 anos. Eu tenho 70 anos, posso dizer que os 70 anos que tenho, todo ele é na Assembleia de Deus. Quando nasci, meu pai já era presbítero, presbítero Eduardo Machado, ele era presbítero, eu já nasci. Quando abri os olhos, estava dentro da igreja. Então, há 70 anos eu estou na Assembleia de Deus. Evidentemente que houve algumas mudanças, né? Até eu digo bastante drástica na identidade da Igreja Assembleia de Deus, mas nós temos nos esforçado e eu quero exaltar aqui a Deus e também a todos os presidentes de convenções que se uniram para a realização desse centenário, que dentro da minha perspectiva, ela vai continuar esta unidade e o objetivo maior foi louvar a Deus pelo centenário e também ver almas recebendo Jesus como Salvador quando o pastor Gesiel estava pregando. Então, foi realmente um grande trabalho. Eu espero que a Assembleia de Deus continue neste mesmo vigor, como o pastor José Wellington sempre prega, né? Que todos nós, como pastores, como igreja do Senhor, como Assembleia de Deus, continuemos com aquele lema: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve vem buscar a sua igreja. Este é o nosso lema também lá na Assembleia de Deus de São João. E eu desejo que todas as Assembleias de Deus tenham esta mesma visão. É verdade. O legado da nossa geração, né? Eu estou à sua frente 12 anos, vou fazer 13, mas a gente pegou bons tempos na década de 70 e 80, né? É verdade. Você era bem jovem na década de 70, mais 80 também. E ali a igreja fez a sua base espiritual. É verdade. Quer dizer, todos os obreiros daquela época que foram feitos aqui
os jovens, né? Da minha época, eu acredito que 80% hoje são pastores por aí espalhados nesse Brasil, aqueles que não foram chamados já. Mas a perspectiva, no nosso entender como ser humano, ela pode não ser muito agradável para muitos, mas o dono da igreja é o Senhor. É verdade. É Ele. Ele pode, a qualquer momento, mandar o dispersamento, como nós desfrutamos, e na década de 70, de 80, foi o que nos fez trabalhar para Ele, foi despertado. Você não tinha barreira para você servir a Deus. Mas eu ainda tenho esperança de ver a nossa denominação avivada. E certamente vai ser um grande momento de salvação de almas. É verdade, pastor. E eu sei que o senhor, como dirige uma igreja como nós estamos em final de carreira, mas o senhor tem muito tempo ainda. O nosso desejo é ver isso. Nosso desejo é ver aqueles que têm passado por nossas mãos e que têm visão da obra, que pensam do céu, eles vão certamente nos substituir com muita garantia, com certeza. Verdade. Pastor, é importante o que o senhor está falando. Eu, em 1971, eu fiz o IBP. Pastor Lourenço Ouço, o senhor conheceu muito bem pastor Lourenço Ouço. Eu fiz o IBP naquele período. Eu fiz a IPOI. O IBP era chamado o seminário top, porque só tinha ele da Assembleia de Deus aqui. Depois surgiu a IPOI. Depois surgiu os outros. E daquela turma que eu frequentei, terminamos em 76, a grande maioria deles hoje são pastores de grandes igrejas, né? Que têm a visão. Nosso trabalho lá em São João, e Deus colocou isso desde da minha adolescência, porque eu participei como líder da UMADER, quando nós éramos da SEAD. Eu fui líder da UMADER durante muitos anos, participando da diretoria, com Otoniel, Oziel. Então, recebi naquele período muitos ensinamentos dos pastores que se reuniam para ensinar, na verdade, como é que nós deveríamos nos portar. E eu entendo que hoje o que está faltando também esse mesmo direcionamento entre a liderança com a juventude, porque nós vemos hoje muito poucos jovens interessados na realidade, na pregação do evangelho, não é? de ser obreiros, muito poucos obreiros. Hoje nós vamos num seminário, quase 80% são as irmãs, são mulheres que estão nos seminários, não é? E os jovens, né? O que é que nós podemos esperar? Essa tem sido uma das minhas preocupações. O que será a igreja quando a gente passar daqui a 10 anos? O que será a igreja? Eu tenho influência lá em São João, na igreja que, por misericórdia, nós presidimos. Nós temos incentivado os jovens a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Nós temos trabalhos especiais assim com eles, de ensinamentos da palavra, na evangelização. Então nós ali estamos cercados por comunidades, nós vamos quase todos os sábados, subimos aqueles morros lá para evangelizar e incentivando os jovens a fazer a obra que nós precisamos fazer, e a obra da igreja que fazemos. E nós temos eu louvo a Deus, porque Deus nos deu esse direcionamento. Nós temos um trabalho chamado O Bom Samaritano. O que é o Bom Samaritano? Inicialmente, nós começamos esse trabalho levando as quentinhas. De manhã nós levávamos café e ao meio-dia levávamos o almoço para os moradores de rua, tanto do centro de São João como na Pavuna. Aí Deus me orientou de fazer da seguinte forma: ao invés de nós levarmos
convidá-los para que eles viessem à igreja. Viessem à igreja. Pegar sua refeição. Que eles viessem à igreja. Porque qual foi a visão que nós nos deu? Que eles tivessem interesse em vir, seja pela comida, ou seja para ouvir a palavra. Né? Hoje, todos os domingos, na parte da manhã, 7 horas da manhã, eu mandei fazer, nós fizemos 3 banheiros, nós damos a eles para tomar banhos, nós fazemos a campanha, damos roupas, trocamos aquelas roupas sujas deles, damos roupa nova a eles, damos o café da manhã, e nós temos 2 classes de escola dominical, de moradores de rua. 2 classes de escola dominical com moradores de rua. Por que 2 classes? Porque 80% deles são desviados da igreja. Pastor, tem lá, pastor nunca deixa de ser pastor, né? Mas está desviado. Pastor, evangelista, presbítero, entendeu? Não faz muito tempo, alguns dias, eu fui lá para dar uma palestra para eles, porque a mesma lição, então nós dividimos. Então a classe dos que são crentes estuda a revista que todas as outras classes de adultos estudam. E aqueles que não são, que nunca foram crentes, então o discipulado, nós fazemos isso com eles. E aí fui lá para a classe dos desviados, e quando terminei, disse: pastor Edgar, o senhor está me conhecendo? Aí eu falei: sinceramente, não estou lhe reconhecendo. Eu era dirigente da igreja assim, e eu convidei o senhor foi lá pregar na igreja que eu estava dirigindo. E aí eu perguntei: o que você está fazendo aí? Pastor, e é muita gente. E eu louvo a Deus. Domingo retrasado, nós tivemos batismo, batizamos alguns deles, entendeu? Temos alguns deles já membros da igreja. Algumas vezes recebo telefonema de alguns pastores que eles já estão, voltaram para casa, já estão trabalhando e já estão membrados em outras igrejas. Na igreja que ele era. Você né? deixa a liberdade para eles. Exato. Porque o interesse não é trazer para a igreja. Evidentemente, se membrar na igreja é uma bênção, né? É uma bênção porque é um membro a mais. Mas o mais importante para nós, na realidade, é a reabilitação dele, né? De voltar para Jesus, de reconciliar com o Senhor Jesus. E graças a Deus nós temos alcançado isto. E uma turma de jovens tem exatamente trabalhado nesse sentido. Então, é isso que eu falei. Nós estamos tentando incutir na mente dos jovens da igreja de que a tarefa da obra missionária, da obra de Deus, não é somente dos obreiros, é de todos nós. E principalmente da juventude. Esta juventude, nós queremos colocar no coração da juventude o desejo deles de ganhar almas para o Senhor Jesus, de fazer a obra do Senhor, de se dedicar à oração, à leitura da palavra, mas também à pregação do Evangelho. É muito bom. Nós temos sido trabalho, bem sucedido nesse sentido. Trabalho com profundidade. Nós temos aqui também um amparo às pessoas de rua. Toda semana, esse mês, a semana passada, foi acima de 250 cantinhas, né, que eles vão fazer. Mas esse trabalho que você fez, começou um trabalho inteligente, que os frutos são mais fáceis de se ver, né? Porque a pessoa vem para cá. As pessoas desviadas, como esse moço que se manifestou, mas aqueles que nunca ouviram têm a sua oportunidade de ouvir. É até interessante que já é de mim, há muitos anos eu faço isso. Termino o culto, eu vou para a porta da igreja para apertar a mão dos irmãos, eu faço isso. E faz uns 2 ou 3 domingos passados, eles vão para o culto à noite. Eles vão de manhã e vão para o culto à noite também. Participa do culto à noite conosco lá.
não na quantidade que é durante o dia, mas à noite, uma base de 30, 40 deles vão. E eu apertando a mão deles, abençoando ele, Deus te abençoe. Aí ele disse, pastor, eu estou vindo na igreja, não é pela comida, eu estou vindo na igreja pela palavra. Maravilha. É isso que é o nosso objetivo, né? Transmitir ele a palavra. Quer dizer, nós damos o alimento, mas o alimento material, o alimento para satisfazer o físico dele, alimentar fisicamente ele, mas também o alimento espiritual. E nós que é o mais importante. Que é o mais importante. Mas, pastor Miguel, é um prazer, uma alegria ouvir o senhor com essas experiências, né? Porque a gente vê que o fruto da igreja, o fruto que a gente pode ver na igreja, custa caro. É verdade. E você tem que ir atrás. É verdade. Não é só esperar, é criar um mecanismo para que eles venham ou você ir buscá-los, né? Quando viu, teve um momento aqui, quando a gente assumiu, e o pastor William ficou um bom tempo doente. E ele era um homem que você conheceu, era um homem dinâmico, né? É verdade. E a gente teve que criar algumas coisas, e a igreja teve um sulavo, como diz assim. Um impulso. E um impulso. E eu fui para o campo, entrei na zona da Mata de Minas. Hoje a gente tem 7 cidades com 8 igrejas. Eu já tive lá acima de 700 membros. E emancipei 3 igrejas, Tapiruna, Campos e Santo Eduardo, os seus patrimônios. Emancipei com tudo, pastores, obreiro feito aqui, feito por nós, e 2 deles estão progredindo bastante. Graças a Deus. O outro está meio instável, mas tem um campo para trabalhar, a gente deixou lá. Mas são homens moços, jovens ainda, o mais velho fez 60 anos há pouco, os outros 2 são mais novos, mas a obra continua, né, pastor Ricardo? É verdade. E eu estou pedindo a Deus que quem entrar agora no final do ano, que tem essa mesma visão, né? Não olhe para trás, né, pastor? Verdade, não olhe, porque todos aqueles que olham para trás, o mestre deixa de lado. É verdade. Porque ele foi muito rígido. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. É verdade. E é forte essa palavra. É verdade. Mas são homens de Deus, eu creio que em Deus colocar. E eu ainda estou, pastor, eu tenho dito aí, quem coloca pastor da igreja é o Senhor. É o Senhor, é verdade. Não adianta fazer isso, fazer tramóia, enganar, pecar, para oferecer isso e aquilo. É ele que coloca. É verdade. Né? Porque às vezes a gente tem uma visão. Nem Samuel, com todo aquele preparo espiritual que Deus fez, sabia que o rei de Israel estava na casa de Jessé. É verdade. Ele achava que mas não, Deus tinha escolhido e ele pensou que fosse aqueles. Era alguém, porque alguém pode não ter visto a história de Davi. Ele tem um fator que eu observei. Deus prefere preparar. Ele não está atrás de preparados. É verdade. Na visão de Samuel, era o homem ilustre, guerreiro, quem sabe, mas Deus preferiu trazer o menino e prepará-lo para ser o grande rei. Eu sempre eu dou aula no COM, que é o curso de orientação ministerial lá da nossa convenção. Eu sempre digo que a chamada de Deus, ela tem duas partes. A primeira é chamada exclusiva de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem chama. Isso aí é Deus quem chama, como o senhor está dizendo. E o segundo passo é do obreiro, né? É o obreiro que tem que se dar, né, para a chamada. Então, Deus chama e ele chama e dá todas as condições para que ele possa, então, fazer a obra como Deus deseja que ele faça. Né? Eu tiro uma experiência para a glória de Deus, porque quando eu assumi São João de Meriti, em 1990, o senhor deve ter conhecido o pastor Etelvino. Eu fui 7 anos vice-presidente do pastor Etelvino.
e ele... Você entrou lá em 90? Não, eu sou membro de São João Não, desde... você entrou lá como presidente? Como presidente, Em 90. em 90. E eu aqui em 94. Em 90. Nós tínhamos 18 congregações. 10 delas eram em casa de irmãos. E congregação em casa de irmãos é sempre problemático, né? Porque os irmãos... Nós tivemos problema assim, eu sei o que é isso. E aí Deus colocou no meu coração em comprar todas as 10 casas. Aí, todas as 10 casas. Eu comecei a orar, né? Alguns deles venderam e outros não quiseram vender. Era herança de família, eu respeitei. Aí o que eu fiz? Comprava um terreno perto da congregação, porque se nós não comprássemos perto da congregação mais longe, nós íamos perder aquele povo, e eu não queria perder, né? E Deus abençoou. Hoje nós temos no Campo São João de Meriti 69 congregações, todas elas terreno próprio, né? Graças a Deus. E eu ainda presido um campo de trabalho lá na Zona da Mata, ali depois de Viçosa. Não sei se o senhor conhece Viçosa. Isso. Então, era a congregação nossa, nós demos emancipação ao pastor. A igreja não queria emancipação, a igreja queria ficar com São João. Mas eu queria abençoar o pastor Sebastião Misael era o nome dele. E a igreja exigiu que eu ficasse como vice-presidente da igreja, porque se acontecesse alguma coisa com o pastor, então ela voltaria para São João. E Deus abençoou ele prosperou, não é? Então, nós temos a igreja matriz lá em São Miguel do Anta, depois de Viçosa, mais ou menos uns 25 quilômetros. E Deus abençoou, prosperou, nós temos a sede, temos 8 congregações lá. No sábado retrasado, nós estivemos lá fazendo batismo, a igreja está crescendo, Que bom, né, pastor? A igreja está crescendo e tem sido de bênção. Então, por isso é que eu digo, quando recebemos essa chamada de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, o que é? Né? Dedicação é buscar o Senhor, é buscar conhecimento. E isso é o que nos alegra, você deita e fica meditando naquele trabalho. Eu me lembro que tem uma igreja numa cidade chamada Senador Firmino, eu comprei o terreno e fiz a igreja lá, um bom salão, uma casa pastoral grande que dá para hospedar bastante pessoas. E no dia da inauguração, até que o nosso engenheiro era engenheiro da prefeitura, e todo o trabalho que ele prestou ali, ele doou em Lagra no dia da inauguração. Dr. Jefferson. Aí eu vi muita gente, 148 lugares, e muita gente nas janelas. Aí a gente encheu. Aí eu digo assim, escuta, vocês convidaram a igreja de onde? Não, pastor, não tem ninguém convidado. E essa gente, é tudo nosso. Toda essa gente, e outra coisa, se todos estivessem aqui, chegariam os 300. Tinha 256 pessoas. Graças a Deus. Pastor, para mim, naquele momento, eu não consegui dirigir mais o culto, porque você, 10 anos depois, você chega na cidade que tem um casalzinho, que ele chegou até a ser nosso motorista aqui, o Edmilson, e você vê um progresso daquele, Deus fazer aquilo ali. Imagina, obra de Deus mesmo, é coisa de Deus. O senhor, não é coisa de homem, é coisa pastor, de Deus. Mas foi mesmo. uma alegria muito grande. Prazer meu, pastor. Aqui. Eu quero, inclusive, agradecer ao senhor por essa oportunidade, dizer, o senhor sabe, hoje nós estamos como presidente em exercício da Confradege, o pastor Timóteo está licenciado desde o ano passado, e nós ele fez 84 agora. 84 anos. Ele está licenciado e nós estamos na presidência da convenção fraternal. Estamos lá à sua disposição, quando quiser tomar um cafezinho conosco, estamos lá. Deus tem abençoado a nossa convenção e eu trago a saudação, então, não só da Assembleia de Deus de São João de Meriti, mas também da Confradege,
ao senhor e toda a igreja aqui de Cordovil. Obrigado, pastor. Você é sempre bem-vindo aqui entre nós. Foi um prazer Obrigado, pastor. recebê-lo. Eu estava ansioso Amém. para ver o senhor aqui trazendo para nós essas palavras boas que nos edificam. Amém. Deus abençoe. Prazer foi meu. Nós vamos ter uma reuniãozinha, eu quero convidar o senhor para participar. Amém. Bom, é um prazer. Amém, pastor. Obrigado, jovem. Deus abençoe. A paz do Senhor.